Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do nosso curso de álgebra linear. No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos conceitos mais fundamentais da álgebra linear, certamente ele está no top 5 dos conceitos mais importantes dessa disciplina, que são as combinações lineares. Tá? Bom, esse vídeo nós vamos iniciar esse vídeo resgatando um pouco sobre o que a gente viu o que você viu em geometria analítica, né? Para que a gente possa então introduzir esse conceito de combinações lineares de uma forma mais didática possível, tá certo? E você vai perceber que inclusive o nome faz sentido. Então, combinação linear, né? O que é linear? Linear é linha, então você vai combinar linhas, digamos assim. Essa é mais ou menos a moral da história desse conceito, tá? Enquanto a gente não começa, aproveita, te inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem possa interessar e se você puder também, vire membro do canal, que isso é muito importante para nós, tá? Então vamos lembrar um pouquinho do conceito de reta que, em geral, nós vemos em geometria analítica, né? Então, vamos considerar a reta R que passa pelo ponto A e que tem a direção de um vetor não nulo que nós vamos chamar de vetor V. Então, basicamente, aqui você tem um ponto, aqui você tem o vetor diretor, né, da reta. E o que acontece? Quais são os pontos que estão sobre essa reta, então? Então, um ponto vai pertencer à reta se e somente se o vetor AP for paralelo ao vetor diretor V da sua reta. Dito de outra forma, um ponto vai pertencer à reta, né, se e somente se o vetor AP for igual a αβ. Ou seja, o vetor AP tem que ser paralelo ao vetor V. Eu posso dizer isso de outra forma. Eu posso dizer que o vetor P, que o ponto P pertence à reta R, se e somente se o vetor AP for uma combinação escalar do vetor diretor V da sua reta. Por que uma combinação escalar? Ora, o vetor AP, percebe que ele é uma combinação do vetor V, mas não é uma combinação qualquer. Ele é uma combinação via um escalar. Isso para reta. Para plano, nós temos algo muito semelhante, algo muito parecido. Né? Então vamos pegar π, um plano, que passa por um ponto A, e por ser plano, ele precisa de dois vetores diretores. Esses dois vetores diretores, claro, eles são vetores não paralelos, né? Porque se eles forem paralelos, eles não dão origem a um plano, eles dão origem a uma reta, né? Então, o plano passa pelo ponto A e tem dois vetores diretores, U e V não paralelos. Então, essa aqui é basicamente a situação. Né? Você tem um ponto A e aqui você tem os dois vetores diretores. Eu costumo dizer que você precisa de dois vetores diretores, né, e um ponto, para que você possa deitar o seu plano em cima desses dois vetores diretores. É assim que eu vejo, né, um plano, né, sendo originado a partir de dois vetores diretores. E o ponto P, né, o ponto A, nesse caso, ele é importante para dar equilíbrio para o seu plano ele não balançar. Costumo falar isso para meus alunos, mas enfim, é só uma besteira aqui. O que eu estou interessado mesmo é em saber quando que um ponto pertence ao plano. Então, lembra, um ponto P pertence ao plano se e somente se o vetor AP for a soma de um múltiplo escalar do vetor U com um múltiplo escalar do vetor V. Então, esse vetor AP aqui, ó, ele só vai estar no plano quando ele for a soma de um múltiplo escalar desse vetor U com um múltiplo escalar desse vetor V. Né? Dito de outra forma, dito a mesma coisa, só que com símbolos matemáticos. Um ponto P pertence a π, se e somente se existem alfa e beta reais, tais que o vetor AP é alfa vezes U mais beta vezes V. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Você está dizendo assim, olha, um ponto pertence apenas
Um ponto P pertence apenas quando o vetor AP for uma combinação escalar dos vetores diretores U e V do seu plano P. Dito de outra forma, você está combinando a linha reta que passa por esse vetor com a linha reta que passa por esse outro vetor aqui. Então, você está fazendo, na verdade, uma combinação de linhas. Os vetores da forma, aqui no caso, beta V, esses vetores são vetores que pertencem à reta gerada pelo vetor U. Da mesma forma, esses alfa U's aqui, ó, eles estão sobre a reta gerada por este vetor U aqui e que passa, claro, a reta que passa por esse ponto A. Certo? Então, no fundo, você está fazendo combinações escalares ou então combinações lineares, combinações de linhas. No final do dia, é isso que você está fazendo quando você escreve esta equação aqui. Você está combinando essa linha reta com essa linha reta para determinar todos os pontos que pertencem ao seu plano π, que passa pelo ponto A e que tem esses dois caras, esses dois vetores, U e V, como vetores diretores. É isso que você está fazendo. Bom, então agora nós vamos pegar isso, vamos pegar esse conceito aqui, e nós vamos transcender ele, ou seja, nós vamos elevar ele, esse conceito, para espaços vetoriais quaisquer. E aí vem a definição de combinação linear. Tá? Então vamos pegar V um espaço vetorial sobre um corpo K qualquer, e vamos pegar N vetores desse espaço vetorial. O que é uma combinação linear desses vetores? É qualquer vetor que pode ser escrito dessa forma aqui. A1 vezes o primeiro vetor, mais A2 vezes o segundo, etc., mais a N vezes o último vetor. E esses rapazes aqui, ó, A1, A2, AN, eles são elementos do meu corpo K. Tá? Nesse caso, nós vamos dizer que o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Então, quando você pegar qualquer soma desse tipo, dos vetores V1, V2, Vn, os vetores que você obtém a partir disso, você chama esses vetores de combinações lineares dos vetores V1, V2, Vn. Um vetor é claramente a combinação linear de qualquer quantidade de vetores. Pega, por exemplo, percebe? Esses elementos aqui, A1, A2, esses escalares, eles podem ser quaisquer coisa. Então, pega o escalar nulo para todos eles. Se você pegar o escalar nulo aqui para todos eles, qual é o vetor que você vai obter? Né? O que dá 0V1 mais 0V2 mais 0Vn? Ora, o escalar 0 multiplicado por qualquer vetor, nós vimos lá naquele vídeo de propriedades elementares que você pulou, que você não assistiu, lá nós mostramos, isso é 0. Então, quando todos os escalares forem 0, essa soma vai dar 0. Ou seja, o vetor nulo sempre é combinação linear de qualquer quantidade de vetores. Tá certo? Eu quero que você faça o seguinte, se você quiser e puder, né? Dá uma pausa agora e retroceda um pouco esse vídeo e dê uma olhada qual é a relação dessa definição de combinação linear com o que nós vimos nos dois slides anteriores. Compara com isso daqui. Olha o que está aparecendo aqui. Não está aparecendo aqui exatamente uma combinação linear? Então, nós podemos dizer a partir de agora, assim, ó, olha só, um ponto vai pertencer ao plano, se e somente se ele for uma combinação linear dos vetores diretores do plano. É isso, basicamente. Né? De novo, aqui, ó, esses sujeitos que estão aparecendo aqui, eles são, entre aspas, linhas. Eles são retas no sentido que eu falei antes para vocês. Né? Que esse plano ele é a combinação dessa linha, da linha que passa por esse vetor, e da linha que tem esse aqui como vetor diretor. As duas linhas que têm esses dois vetores diretores, eles combinam as duas linearmente, combinam essas linhas e você tem um plano. Tá certo? Então, dali é que vem o nome combinação linear. Tá? Vamos a alguns exemplos agora. Vamos pegar, então, esses dois vetores aqui, que são vetores do R3.
eu vou apresentar para vocês uma lista de alguns vetores que são combinação linear deles. Tá? Então, aqui eu tenho dois vetores, então eu venho aqui, ó, e faço somas do tipo A1 vezes o primeiro vetor mais A2 vezes o segundo vetor. Qualquer combinação desse tipo é uma combinação linear desses vetores. Por exemplo, quando eu pegar os dois escalares, o A1 e o A2, como sendo iguais a 1. Se os dois vetores forem iguais, se os dois escalares forem iguais a 1, eu vou ter U mais V. O que é U mais V? É esse vetor aqui. Quando o primeiro escalar for 1 e o segundo for 2, fizer essa conta, eu vou obter esse outro resultado aqui, esse outro vetor. Quando eu pegar metade de U, você fala metade de U não está definido. Nós não temos a noção de um vetor dividido por um número. Não. Mas um vetor dividido por 2, ou seja, a metade de um vetor, nada mais é do que meio, o escalar meio, que multiplica o vetor U. Tá? Então, a metade de U, o escalar meio multiplicado por U, mais o escalar U multiplicado por V, isso é uma combinação linear, isso dá esse vetor aqui. 10 vezes U também é uma combinação linear desses dois vetores. Por quê? Porque o segundo escalar, o tal do A2, ele vai ser zero. Né? Então, 10 vezes U mais 0 vezes V, que dá isso daqui, é uma combinação linear desses vetores. Podemos fazer isso também para matrizes, ou seja, combinações lineares agora nós podemos fazer não só no espaço ou no plano. Podemos fazer isso para quaisquer espaços vetoriais que nós conhecemos. Então, em particular, nós conhecemos matrizes. Vamos pegar matrizes 2 por 2 e vamos pegar essas duas matrizes. Né? Então, o escalar 1, que multiplica a primeira matriz, mais o escalar 1, que multiplica a segunda matriz, vai dar a matriz A mais B. Isso é uma combinação linear e me dá essa matriz aqui. A menos 2B também é uma combinação linear desses dois vetores aqui, me dá essa matriz. 1 meio vezes A mais 2 vezes B me dá essa outra matriz. A mais π vezes B, né? Isso também é uma combinação linear. Eu estou trabalhando aqui com matrizes reais, então os escalares são reais também. Então, essa combinação linear aqui vai me dar essa matriz. Então, todos esses vetores aqui do lado direito são combinações lineares desses dois vetores A e B. Agora, nós vamos pegar três vetores do espaço R3. Esse é o V1, esse é o V2 e esse é o V3. E o que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer descobrir, será que o vetor de coordenadas 1, 1 e 1 é uma combinação linear desses três vetores? Dito de outra forma, o que eu preciso? Eu preciso, quer dizer, para eu mostrar ou para eu descobrir se esse vetor é uma combinação linear do V1, V2, V3, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar três escalares reais, de modo que este vetor V aqui é a soma de um múltiplo de V1, múltiplo de V2 e múltiplo de V3. Ou seja, dito de outra forma, eu quero ver se eu consigo encontrar três escalares A1, A2 e A3, de modo que o vetor 1, 1 e 1 é A1 vezes o primeiro vetor, mais A2 vezes o segundo, mais A3 vezes o terceiro vetor. Será que isso é possível? Né? Então vamos lá. O que significa isso daqui? O que significa este vetor ser igual àquele? Significa que este vetor aqui é a soma desses três vetores aqui. O que eu fiz? Eu só passei o A1 multiplicando, multiplicação por escalar, aqui o A2 e aqui o A3. Então, eu obtenho isso daqui. Somar esses três vetores vai me dar o quê? Eu vou somar coordenada a coordenada, né? Então, aqui vai ficar A1 mais A2, aqui vai ficar A1 mais A3, porque aqui é zero, né? E aqui vai ficar, ó, aqui é zero, então aqui vai ficar A2 mais A3. Então, este vetor aqui, ele tem que ser igual ao vetor 1, 1 e 1. Ou seja, se eu saber se esse vetor é uma combinação linear de V1, V2, V3, eu preciso resolver esse sistema linear aqui. E agora, como é que você resolve esse sistema linear? Eu não sei, você dá seus pulos. Eu utilizo o escalonamento. Pode usar substituição, multiplica uma equação por menos 1, soma com a outra, não sei o que você vai fazer. Você vai resolver esse sistema e aí você vai encontrar essa solução aqui. Os três escalares, o A1, o A2 e o A3, são iguais a meio. Moral da história, então. Como você conseguiu determinar esses escalares, então você tem o seguinte, né?
que o vetor 1, 1, 1 é, então, uma combinação linear desses três vetores dados originalmente, né? E você pode verificar aqui, né, que de fato esse vetor é meio vezes o primeiro vetor, mais meio vezes o segundo, mais meio vezes o terceiro vetor, certo? Então, com isso, nós mostramos que esse vetor é uma combinação linear dos três vetores originais. E para nós encerrarmos, eu vou repetir aquilo que eu falei antes, só que de uma maneira bem mais rápida, né? O vetor nulo, ele sempre é uma combinação linear de qualquer quantidade de vetores. Ele sempre é. Porque o vetor nulo, ele é dado dessa forma aqui, tá? Isso você também pode descobrir, você pode ver isso também, que o vetor nulo é combinação linear de uma quantidade qualquer de vetores, porque não sei se você percebeu, mas para você descobrir se um vetor é combinação linear dos outros, você vai ter que resolver um sistema. Você vai ter que resolver um sistema. Nesse caso, qual foi o sistema que nós tínhamos que resolver? Esse daqui. Se nós quiséssemos escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses três vetores, qual sistema eu teria que resolver? O sistema homogêneo, em que aqui todo mundo é zero. Essas três somas aqui do lado esquerdo seriam as mesmas. Seriam as mesmas. Mas se eu quisesse o vetor nulo, escrever o vetor nulo, aqui tudo seria zero. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que resolver um sistema homogêneo. Todo sistema homogêneo, ou seja, sistema homogêneo que tem os termos independentes todos iguais a zero. Todo sistema homogêneo tem pelo menos uma solução, que é a solução nula. Essa solução sempre existe. E, aliás, essa solução está aparecendo aqui. A questão é a seguinte: será que essa solução vai ser sempre única? Será que quando eu tenho um sistema homogêneo, todo sistema homogêneo tem uma solução? Será que um sistema homogêneo só tem a solução nula? E sempre existe? O que nós vamos ver nos vídeos a seguir é que, às vezes sim e às vezes não. Quando a solução do sistema homogêneo é única, o que isso vai nos dar de bom? Ou o que isso vai nos dar de ruim? É isso que nós vamos querer discutir nos próximos vídeos. E é por isso que você precisa assistir os próximos vídeos. E eu espero que você faça isso. Mas antes, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo. E, é claro, se você tiver condição, vire membro do canal também. Como eu já disse, isso é importante para a gente. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.